Sérgio Olímpio Gomes, paulista de Presidente Venceslau, foi presidente da Associação Paulista dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo e diretor da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Em 2006, foi eleito deputado estadual com mais de 52 mil votos, tendo sido reeleito em 2010 com mais de 135 mil votos. Em 2015, assumiu seu primeiro mandato como deputado federal, após ser eleito no pleito em 2014 com 179 mil votos. O ano de 2015 vem sendo muito difícil para a economia brasileira. Além do ambiente doméstico e internacional, o governo terá que enfrentar as consequências políticas do escândalo de corrupção na Petrobras. As taxas de desemprego previstas em relação ao Brasil em 2015 e nos 2 próximos anos se situam acima da média mundial. Segundo a OIT, deverá haver cerca de 3 milhões de novos desempregados no mundo em 2015 e 8 milhões nos 4 anos seguintes. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a PEC da Bengala. A proposta de emenda à Constituição 457/2005 aumenta de 70 para 75 anos a idade para a aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União. Ministro do STF, Teori Zavascki, autorizou a abertura de inquérito contra 47 políticos para apurar a participação deles no esquema de investigação pela Operação Lava Jato, que investiga irregularidades na Petrobras. O dinheiro teria sido desviado de contratos superfaturados entre empreiteiras e a estatal, e parte desses recursos era repassado a partidos e políticos. A situação delicada entre o Executivo e o Legislativo, que vem fazendo o Planalto ter uma derrota atrás da outra neste segundo mandato da presidente Dilma. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Toda quinta e todo domingo, 11h30 da noite. É o nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. E você já sabe, se você quiser criticar, sugerir, participar, elogiar, está passando agora todas as nossas mídias sociais. Você pode acessar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo site, mandar seu e-mail, telefonar. Esse programa é feito para você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo o meu grande amigo, deputado federal agora pelo PDT de São Paulo, Major Olímpio. Deputado, prazer enorme recebê-lo aqui. Da mesma forma, é mais uma satisfação estarmos juntos novamente e sempre aprendendo contigo. É o senhor que nos brinda com a sua sabedoria e nosso público. Deputado, agora deputado federal, o senhor já vinha como deputado estadual. A última vez que nós conversamos, o senhor ainda exercia o cargo de deputado estadual sim, pelo PDT e agora federal em Brasília. E justamente nesse momento político aí, conturbado que o país vem passando. Eu diria que até um momento institucional conturbado, porque muitas indefinições, muitos rachas, acusações, escândalos aparecendo, reforma econômica, economia um pouco combalida. O que o senhor notou essa diferença de São Paulo a Brasília e na chegada nesse momento já tão difícil? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito crítico em relação aos destinos governamentais do nosso país. E eu digo isso porque eu tenho um mês no exercício do mandato de deputado federal e por mais que o governo hoje tenha maioria no Congresso Nacional, tem mais deputados e senadores na sua base de apoio, o que facilitaria votações de interesse do governo, todas as votações importantes que nós tivemos em que havia o interesse do governo, o governo perdeu. Isso é um sinal claro de uma crise de governabilidade.
extremamente delicado. Nós estamos vivendo um momento muito duro, onde o escândalo, em decorrência da apuração da Operação Lava Jato, dos desvios que aconteceram em relação à nossa empresa de maior orgulho nacional, a Petrobras. A possibilidade do envolvimento, ainda a possibilidade do envolvimento de entes políticos e até governamentais do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Isso coloca uma situação de extrema instabilidade. E essa instabilidade, ela tem um perigo que não é só de governabilidade política. Esse desequilíbrio que nós estamos vivenciando na própria economia. Nós tivemos o encaminhamento pelo governo de medidas em que elas vão impactar para se chegar à busca de um ajuste fiscal, um equilíbrio das contas públicas, uma penalização clara nos trabalhadores. Como então, no momento que nós estamos falando, nós falamos há pouco da alta do dólar, de desemprego, né, de falta de credibilidade no mercado brasileiro, a possibilidade de uma onda maior de desemprego. Quando se quer promover ajustes, o governo, ao invés de cortar os seus custos, o tamanho da máquina pública, analisar talvez a diminuição de ministérios, a diminuição de cargos comissionados em todos os níveis. É preciso apertar o cinto geral. A medida que chega vai estourar justamente onde é mais frágil. Então, eu sou de um partido tem na essência o trabalhismo. O meu PDT está na base de apoio do governo federal. Mas que apoio nós poderemos dar? Nós precisamos rasgar o estatuto do partido para votar favoravelmente o contido no pacote de medidas em que vai suprimir o auxílio-desemprego, aonde poderá deixar ao desamparo a viúva que não tenha 2 anos de casado, por uma infelicidade tiver o falecimento do cônjuge, a pensão para a viúva com menos de 44 anos de idade. Então nós vamos falar, olha, mas isso vai gerar uma economia de 18 bilhões ano. Mas observem exatamente onde nós estamos penalizando. Olha, mas existem fraudes em relação à utilização do auxílio-desemprego. Olha, mas, meu Deus... Isso não é argumento. O indivíduo tem uma dor de cabeça, ao invés de darmos um remédio para dor de cabeça, nós degolamos. Na cabeça, é apurar. Tem fraude em todo o setor. Então, isso é extremamente preocupante. O que nós sentimos, o clima no Congresso Nacional, é de que o governo vai ter uma dificuldade muito grande de reequilibrar a força, conquistar a credibilidade política até na sua base aliada. Porque, como o senhor falou, né, é um fato que até 1 ano atrás era inconcebível. O governo não perdia. E eu agora, eu não sei se eu não assisti ganhar nenhuma até agora. Desde a eleição da presidência da Casa, que já foi uma derrota governamental, que tinha um candidato constituído e indicado pelo governo, e em todas as votações se mostrou uma maioria bastante folgada para o voto de oposição ao governo. Muitas vezes se vislumbra uma questão até de, olha, pode-se chegar a um impeachment presidencial. Notadamente, a população brasileira hoje tem toda a cautela para se discutir um tema dessa natureza.
Até porque nós não podemos responsabilizar ou tentar criminalizar condutas que ainda estão na fase de apuração. Mas o que eu vejo hoje no Congresso Nacional, para instalação de um processo de impeachment é necessário 2/3 do Congresso Nacional, 2/3 da Câmara de Deputados. E isso seriam 342 votos hoje. Do que eu tenho assistido nas votações, se entra um processo hoje de impeachment da Presidente da República, eu acredito sim que poderíamos ter mais de 342 votos para que se pudesse iniciar um processo dessa natureza. Então, eu vejo uma situação política bastante delicada em relação aos rumos para o país. Nós temos uma sensação de que o governo perdeu a mão. Nós tivemos agora, nessa semana, a votação de um projeto de emenda constitucional que ele já estava há 10 anos na Câmara dos Deputados, que ele aumenta a possibilidade do limite de aposentadoria de 70 para 75 anos. Na PEC ficou para os tribunais superiores, mas isso poderá ser um efeito em cascata para os estados, a chamada PEC da Bengala. Que era uma reivindicação muito antiga, né, deputado? Sim, muito já antiga. tinham 20 anos que se entrou inicialmente com esse projeto. 10 anos que ele foi votado e aprovado no Senado. E mais 10 anos agora dentro da Câmara dos Deputados. Agora, nós não podemos ser inocentes que o braço de força naquele momento ali era em relação aos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Principalmente, Supremo Tribunal Federal. Só para o nosso telespectador ficar claro, hoje, aos 70 anos, existe a famosa compulsória. Compulsória. O juiz ou o ministro, ele é obrigado a se aposentar ao completar aos 70 anos de idade, agora, queira ou não queira. Agora, como é que se votou exatamente isso? É preciso colocar o dedo na ferida mesmo, para se saber hoje a fragilidade do governo. Se nós continuássemos com o limite para a aposentadoria aos 70 anos, nos próximos 4 anos, 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, dos 11 ministros, 4 seriam compulsados, obrigados a se aposentar, e a presidente poderia fazer a indicação e a nomeação de mais 4 ministros. Fora a vaga que está em aberto agora. Sim. Quer dizer, ela nomearia 5 ministros. Então, o que aconteceu? Se colocou para votar, o governo tentou mobilizar a sua base para rechaçar essa possibilidade e enterrar de vez esse projeto de emenda constitucional. Ele já veio do Senado, como o nosso sistema é bicameral, são 2 casas, ele nasceu no Senado e aí a casa revisora é a Câmara. O que aconteceu? O governo, entenda, perdeu flagrosamente, foram 318 votos, de 308 necessários, em primeiro turno, votado. Daqui a mais 5 sessões, mais 10 dias, se tanto, será votado o segundo turno. E aí a emenda constitucional não tem como a presidente vetar ou não. Ela entra em vigor. Só para dizer que numa votação onde a presidente ou o governo garantiria, entre os 11 ministros, um número extremamente grande. Teriam 9 ministros dos 11 nomeados no seu governo, entre o primeiro mandato e o segundo mandato. Perdeu. Uma demonstração de que o governo perdeu literalmente a mão política ou a sua possibilidade de influenciar politicamente em relação às votações no Congresso Nacional. Um clima de fim de governo derrotado. E não num começo de governo, onde se constituiu uma ampla
aliança e com uma maioria relativamente tranquila pelo governo. Então nós temos um momento político bastante extenso. Mas, deputado, analistas políticos falam que aconteceu algo muito parecido e até um pouco mais grave. Eles acham que perdeu o poder de articulação. Diz que hoje o governo não tem mais a articulação que ele tinha. Não tem mais a penetração junto aos deputados, os partidos que ele tinha um tempo atrás. E a tendência, quando se perde essa articulação, é a coisa se agravar. E não tem nem comunicação. Está aí o noticiário dando conta que a presidente ficou 20 dias sem falar com o vice-presidente Michel Temer. Ora, no momento nós estamos vivendo uma situação de crise em que os dois mandatários maiores do país, do Poder Executivo, não se comunicam. Eu tenho informações através da liderança do meu partido, e muito embora, repetindo, o PDT faz parte da base de governo, não tenho nenhuma interlocução com o governo, nem de forma nenhuma. E conversando com colegas deputados de todos os partidos, oposição e situação, não há articulação ou mesmo comunicação de qualquer forma. Então, há um distanciamento. E esse distanciamento, a política é a arte do entendimento. A palavra da política é saliva. É a palavra. Esse é o combustível maior. E não existe isso. Existe distanciamento. Nós acabamos de sair de uma disputa política. Passou o clamor da disputa, é necessário que haja responsabilidade. A oposição ela é mais do que necessário. Na democracia é fundamental o papel da oposição. Mas não pode ser simplesmente a oposição pela oposição. Você faz a oposição, eu fui oposição 8 anos aqui ao governo do Estado pela política sórdida de massacre com os serviços públicos e com os servidores. Eu sou originário do serviço público, eu sou um policial militar de carreira, sou filho de funcionário público, eu sei. Então, mas você faz uma oposição que ela seja construtiva, mostrando qual é o caminho. E ela é mais do que necessário. Quando você percebe que está a nau sem rumo ou tendente a ficar sem rumo, é extremamente perigoso, podendo gerar ondas de desemprego. Nós já estamos aí com essa questão, veja só o número de empregos diretos que essas grandes empreiteiras que prestam serviços na área pública, que prestavam ou que prestam serviços à Petrobras, são empresas com 20, 30 mil funcionários diretos. Nós temos aí obras já paralisadas por conta do flagrante desvio ocorrido na Petrobras com a paralisação da construção de refinarias, que empregava, por exemplo, Abreu de Lima, no Pernambuco, mais de 5 mil pessoas na obra. Que é alvo de uma das denúncias mais sérias. Sim. Denúncias pesadíssimas, bilhões de reais. Então nós estamos falando disso. Mas eu estou falando, a corda arrebentando lá na ponta, no emprego direto lá. Imagine fornecedores dessas empresas. Mesmo os grupos do exterior, multinacionais, que tinham predisposição de investir nessas áreas, hoje eles estão com certo receio. Hoje, você fala, olha, gente, quer fazer um bom negócio, compra ações da Petrobras, vai falar, escuta, peraí. Ações da Petrobras, que a nossa confiança como brasileiro foi de tal forma que nós comemoramos, quando pudemos usar até o fundo de garantia para adquirir ações. Muita gente pegou o dinheiro de 20, 30 anos e jogou lá. E pegou o que seria o seu pezinho de meia para a velhice e as ações despencaram literalmente. Por quê? Perda da credibilidade. Então, tudo isso é extremamente perigoso para o equilíbrio da sociedade nesse momento. Então, é preciso que haja serenidade, mas é necessário que haja toda a seriedade
no prosseguimento das investigações, seja através de comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional, que tem a sua obrigação, antes até de legislar, de fazer lei, discutir lei, a obrigação do Legislativo é fiscalizar. Então, nesse momento, tem essa obrigação. É importante que se tenha toda a força e a independência de apurar, de investigar para a Polícia Federal nesse momento, que haja todo o esforço da manutenção da isenção e da credibilidade do Ministério Público Federal e que a Justiça tenha toda a independência de fazer o seu papel. E exatamente isso, no doa a quem doer. Essa é a pergunta. O país não pode parar. Qual é a fórmula que a gente pode utilizar? Vamos apurar, vamos averiguar, vamos punir. Mas, por outro lado, se não existir essa articulação, esse caminhamento político, a economia já está sentindo. E as pessoas já estão sentindo e vão sentir mais efetivamente isso. Por isso que a preocupação, e é o que eu digo hoje, o encaminhamento para minimamente se tentar ter governabilidade enquanto se faz a apuração, nós temos que partir de um pressuposto, até pela presunção da inocência, em que haja toda a boa-fé governamental, exatamente que a apuração seja isenta e identifique e possa punir todos os responsáveis. Mas nós não podemos punir toda a população brasileira, que essa a preocupação maior. Então, esse arroxo todo na economia, quando a gente tem o ministro da Economia, ele vem e diz, olha, nós estamos mandando uma medida provisória, que aliás foi mandado para o Senado e foi rechaçada pelo presidente do Senado, o Renan Calheiros. Uma questão constitucional. Aí deixamos que existe todo o envolvimento, uma discussão doutrinária, se pode através de medida provisória. Não poderia por medida provisória. Mas a argumentação do ministro da Economia diz, olha, nós precisamos fazer esse reequilíbrio aqui em relação à desoneração das folhas de pagamentos das empresas, porque o que foi feito em 2011 foi uma brincadeira. Exatamente. Imagine o peso disso para o mercado internacional e para o equilíbrio e para a credibilidade governamental. A Constituição é a mesma. Por acaso, até por escolha da população, a direção do país, a presidente é a mesma. Então, passa-se um ar, olha, o que o governo está afirmando através do seu ministro da Economia, que o que foi feito pelo governo em 2011 foi uma brincadeira, coisa de improvisador. Quando você coloca isso, e com o peso da autoridade que está dizendo isso nesse momento, isso causa realmente, não é só o desconforto político, mas a perda da credibilidade. Olha, os ministros estão batendo cabeça. Como é que o meu partido já indicou dentro dessa aliança no governo passado e agora novamente, o ministro do Trabalho. Pô, mas é um partido trabalhista. E as medidas que se avizinham ou que estão sendo encaminhadas, para haver o ajuste ou o equilíbrio fiscal, está penalizando justamente a base das classes trabalhadoras. Isso é extremamente perigoso, porque o partido não pode acompanhar isso. O partido vai querer debater, vai querer aperfeiçoar ou rejeitar. Você pode ser aliado, mas não pode ser alienado. Exatamente. Entendeu? Será que o remédio amargo não chegou um pouco tarde, deputado? Porque na crise de 2009, quando então o presidente Lula falou que aqui no Brasil ia ser só uma marolinha, tem essa declaração dele, repercutiu no mundo inteiro. Europa fez a lição de casa, enxugou, cortou, se adequou. Estados Unidos fizeram a lição de casa, enxugaram, se adequaram. O resto do mundo se preparou
para um momento difícil. E hoje, o que nós assistimos é exatamente o contrário. A Europa saindo do sufoco, Estados Unidos já saíram do sufoco e o Brasil está entrando no sufoco. Isso é extremamente preocupante. Eu digo mais preocupante ainda pelo que nós estamos constatando. Essa perda da governabilidade, a falta de diálogo entre os poderes constituídos, principalmente os poderes, tem que interagir aí, o executivo e o legislativo. Dizer nesse momento que o governo perdeu a sua maioria ou a força da sua base no Congresso Nacional é extremamente preocupante. No momento em que o presidente do Senado ele rejeita tecnicamente, porque a Constituição está dizendo que não poderia uma matéria dessa natureza ser encaminhada por medida provisória e sim por projeto de lei, mas nós sabemos que tem também um conteúdo político muito forte. De, nesse momento, tanto o presidente do Senado, Renan Calheiros, está literalmente em enfrentamento com o Palácio do Planalto e, de certa forma, até o PMDB, que é o maior partido constituído ali, é o partido do vice-presidente da República, e o vice-presidente da República ter sido colocado ou escanteado pelo governo ou até pela presidente da República desse diálogo. Então, no momento que nós estamos precisando dialogar, chegar a esse entendimento, buscar a luz do fundo do túnel e falar, nós vamos fazer a nossa lição de casa de qualquer forma, nós vamos ter que cortar assim, mas vamos ver onde é que nós vamos cortar. Vamos enxugar a máquina, vamos tentar tirar de outro lugar. Nós estamos lá com 39 ministérios, será que para o tamanho essa máquina pública está adequada e vai chegar à conclusão que não, e buscar formas desse equilíbrio. E também da garantia, da manutenção do emprego, do fomento às atividades e que os programas governamentais eles também não sejam paralisados. Nós estamos já no curso do mês de março e talvez a gente possa, na próxima semana, votar o orçamento para 2015. E qual o caminho mais curto agora? Eu encaro hoje o Brasil como nós temos que tomar algumas medidas emergenciais para voltar a crescer, para sair um pouco desse marasmo que a gente ficou, desse revanchismo político, dessa divisão. Qual seria aqui o segredo? Seria a hora do empresário sentar junto com o trabalhador, com o representante do governo, de propor um pacto, alguma coisa, para a coisa acelerar? Eu acredito que tanto o empresário quanto o trabalhador nunca estiveram com mãos dadas, como a gente vê, tentando buscar juntos soluções. Isso a gente vê o tempo todo. Os representantes laborais e de trabalhadores com os patronais sentados e buscando soluções. Quem tem a arte, o ofício e a obrigação de fazer essa mediação política, que é justamente os entes políticos, é que estão com dificuldade de sentar à mesa. Nós não podemos eternamente ficar vivendo o resultado ou questionando o resultado das urnas ou fazendo eternamente um braço de força em relação ao resultado das urnas. Não tem terceiro turno. E isso é importante. Agora, é importante que o governo também tenha a sensibilidade, a humildade, o respeito, e possa ter muito mais do que falar, tem a capacidade de ouvir. Quando a gente fala em relação às medidas de impacto previstas, de ajuste fiscal em relação aos trabalhadores, não tem a menor dúvida. O PDT, pelos seus representantes e dirigentes, disseram exatamente: presidente, olha, não é possível
se tomar medidas que possam prejudicar quem já está na base. Então, muitas vezes, não basta simplesmente ouvir, é preciso tomar as atitudes. Não adianta. Olha, nós fomos lá e dissemos ao governo que tem que ser feito. E foi feito alguma coisa diversa disso? Não. Aí não adianta. Então, esse distanciamento, essa falta de interlocução hoje, converso com deputados, com senadores de todos os partidos. É voz corrente entre os parlamentares. Não há comunicação hoje do Executivo com o Legislativo. Prejudicado com isso, sai lá o cidadão. Não é partido político. E não adianta começarmos a tentar resolver as urnas de 2016, quando acabamos de sair das urnas agora em 2014. Não tem lógica. Agora é o momento de se construir, de se administrar, de se respeitar as diferenças. Como eu já disse, a oposição ela é fundamental. É ela quem sinaliza de fato, é quem diz, olha, tem que ser por aqui, precisa mediar, precisa negociar no bom sentido para se equilibrar a administração no momento de legislar, o que é possível, o que não é possível. Simplesmente não dá para ficar, olha, veio um pacote de bondade. Não, agora é um pacote de maldade. Que diabo de pacote? A população nos coloca, cada um dentro dos seus mandatos, para que possam justamente levar a nossa experiência para ajudar a construir a forma de melhor administrar os recursos públicos e muitas vezes a falta desses recursos. Agora, se não houver esse diálogo, se não houver esse entendimento, isso tem que ser provocado o tempo todo. Eu não tenho a menor dúvida que todos os líderes partidários, todos os deputados federais, todos os senadores hoje, estão na esperança de que haja uma sinalização do Executivo para sentar, para divergir sim, mas para a apresentação de propostas, para se buscar um pacto pela população, o que não significa em deixar de fazer as devidas apurações em relação a crimes já passados, a malversação do dinheiro público, a desvio, a corrupção, a propina. Não, e nem usar aquele argumento, né, que é tão fraco, falando, olha, isso prejudica o país, esses escândalos. Sabe o que prejudica o Brasil? É não apurar o escândalo. Isso é que prejudica o Brasil. Apurar e punir o culpado dá credibilidade ao país aqui e lá fora. Sem a menor dúvida. E é isso que tem que ser feito. A lição de casa é justamente para fortalecendo a democracia, que se prossigam as apurações, mas que haja o pacto político nesse momento, porque nós não podemos ir na teoria de quanto pior, melhor para mim. Olha, tomara Deus que a presidente caia. Ai, o meu partido vai fazer. Ai, se o ministro dali cair. Quem está perdendo hoje com isso é a população. Não adianta se eu vou ganhar ou se eu vou perder politicamente. Todos nós estamos fadados a perder. Alguém vai pagar a conta. Não existe almoço de graça. Não tem. Não tem. Então, no momento que vai fazer isso, existe todo um processo muito duro de adaptação. E nem todos sairão satisfeitos. É como se nós estamos vivendo uma crise, é preciso fazer um ajuste fiscal, é preciso estancar hemorragias. Né? A Petrobras ela dá uma sinalização de que em outros setores com atividade pública do país, ou de atividade governamental, ou das suas agências, das suas empresas, nós podemos ter focos de desvios tão grandes ou talvez até maiores. Mas isso nos dá uma esperança. Gente, já pensou se nós conseguíssemos minimizar os efeitos dessa praga maior da corrupção? Nós falamos dos Estados Unidos e da Europa, mas com possibilidades de fortalecimento da economia,
pela própria condição do país, pela sua grandeza, pela sua capacidade, pela sua produção, pelo seu povo. Nós podemos sim ter uma recuperação muito rápida. E a população está mais do que disposta a isso sim, e sempre quer assumir esteve, o compromisso. sem a menor dúvida. Quem tem que fazer a lição de casa agora somos nós, na área pública. Fomos nós que fomos para os votos, fomos para as ruas, fomos escrever no santinho de campanha. Eu tenho um compromisso com a população. Agora é hora de mostrar. Agora é hora de assumir o compromisso. Opa, eu sei. É a hora, eu posso dizer, olha, o meu papel dentro do Congresso, eu sou um entre 513 deputados. Mas eu sou um que eu fui lá colocado pela população, ninguém me convidou, não, eu fui voluntariamente. Então tem que ter responsabilidade em relação a isso. Não posso ir, não, quanto pior ficar, melhor para mim politicamente, de jeito nenhum. A cada momento, a cada dia que nós passamos, exatamente, com essa instabilidade política que gera essa instabilidade e essa incredulidade na nossa economia, é muito ruim. Então, os níveis de produção, eles vão baixando. O volume nosso, o nosso equilíbrio de balança comercial hoje, nós estávamos numa tendência de crescimento nos últimos anos, sem a menor dúvida. Aí nós tivemos um estancamento e com uma tendência de queda agora. É extremamente preocupante nesse momento. Nós precisamos, doutor Denis, ter responsabilidade pública nesse momento. Agora, quem tem o papel de tomar a iniciativa, chamar para o diálogo, ter humildade de dizer não dá para conduzir os rumos sozinho, nesse momento é o Poder Executivo. Deputado, o papo está muito bom, o assunto é muito interessante. Poderíamos falar mais várias horas sobre isso, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria mais uma vez agradecer ao senhor e colocar à disposição algo que eu não perguntei, algum outro recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Eu só posso agradecer ao amigo mais uma vez a oportunidade, manifestar o meu agradecimento à população que me confiou em outubro esse momento para representá-lo e me colocar sempre à disposição. A gente sabe que o programa chega no Brasil todo e com extrema credibilidade e respeito que tem o programa, que tem a sua figura, que tem a rede. Então, eu só posso me colocar à disposição da população, seja na Câmara dos Deputados, em qualquer momento, ou no meu site, Major Olímpio, ou com o meu telefone celular, 0 operadora 11 999813646. Como eu atuo muito na área da segurança pública, eu deixo normalmente o meu telefone celular assim, porque nós temos cidadãos muitas vezes no país todo que precisa de um aconselhamento, quer uma orientação de como proceder quando está sendo vítima em qualquer tipo de situação, ou para estimular ou para cobrar no exercício do mandato. Então, eu só posso agradecer a oportunidade de conversar com o Brasil. Prazer é todo meu, deputado. Obrigado. Vamos marcar um próximo para falar de segurança pública. Estaremos juntos aqui. Obrigado. É um prazer enorme recebê-lo. Muito obrigado. E você já sabe, nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.